Olá, seja muito bem-vindo. E hoje o assunto é de extrema importância, porque eu acredito que você, como a maioria das pessoas, já tenha se perguntado qual a causa do sofrimento humano. Por que que a gente vem para cá e sofre tanto? Então, eu vou te dar alguns pontos de vistas para que você traga para a sua realidade e analise se o seu caso é esse. Porque se o seu caso for, e a maioria das pessoas tá? Se for uma dessas coisas que eu vou te contar agora, você tem como resolver. Porque a gente tem uma ideia, uma crença coletiva de que o sofrimento é algo normal, é algo natural neste planeta, nessa terra, nesse país. Não é verdade? A gente até tem ditados sobre isso, né? Pobre não tem um minuto de paz. Pobre nasceu para sofrer. Imagina que se a gente cresce em um ambiente em que o sofrimento nos leva, por exemplo, à evolução, o sofrimento nos aproxima de Deus. Deus gosta daqueles porque parece que quem sofre é quem é humilde. Se a gente cresce dentro de uma coletividade com esse tipo de crença, é muito natural que a gente também adquira essas crenças e a tenha como verdade. Então, o sofrimento realmente é necessário, né? Para a nossa evolução, comece a se questionar. Porque a verdade, no final das contas, é que o sofrimento vem da inconsciência. Vem de você não saber a verdade da realidade como ela é. Então, tudo nesse mundo que a gente olha ao nosso redor, ele é uma ilusão do que é a verdade. Imagina que você é uma criança inocente e quando chegam aqui, ele conta uma historinha de conto de fadas, que de conto de fadas não tem nada, mas você cresce acreditando nela, porque inclusive lhe é proibido fazer questionamentos. Então, a maioria de nós crescemos em ambientes em que nós não podemos questionar sobre nada. E aí, os nossos pais também vieram desse ambiente. Imagine que são ciclos que normalmente não se encerram. Por quê? Os nossos pais foram criados dentro de uma crença das coisas como que não eram reais, e eles passam isso para os filhos dele, e a gente acaba passando para os nossos filhos, e a gente vai criando uma mesma realidade, né? Então você vê aí que é muito comum que dentro de uma família as pessoas tenham os mesmos problemas, as pessoas tenham as mesmas doenças, que inclusive isso não tem nada a ver com... Não tem nada a ver, não. Isso, a porcentagem de uma genética de uma doença, né, e para outra passar hereditariamente para alguém da família, ela é muito pequena. A gente até estuda isso com profundidade dentro dos meus cursos. Por quê? Porque conta que se pai teve diabetes, é provável, muito provável e muito provável que você tenha. Então, o que eu digo para vocês é que comece a se questionar, e é uma coisa que eu bato muito na tecla. Porque é verdade isso? Será que realmente Deus te fez e o sofrimento te faz humilde? O sofrimento te leva a Ele? Porque a gente sofre porque a gente é inconsciente. A gente é inconsciente da verdade. A gente é inconsciente das nossas capacidades. A gente é inconsciente do que viemos fazer nesse mundo. Por isso que estendemos tanto a questão do sofrimento. Por isso que vemos, às vezes, pequenas coisas como sofrimento. Você vê, por exemplo, se você pega uma novela, uma série, um filme, a protagonista, a mocinha do filme, é aquela que sofre. Ela sofre todo o seriado, ela sofre todo o filme, para, enfim, no final, ter um final feliz. Então, imagina que essas coisas são colocadas em doses homeopáticas na sua cabeça, que você tem que sofrer. A mocinha do filme sofre, ela é a boazinha, ela é a que todo mundo ama, entende? Como há inúmeras coisas envolvidas dentro da questão do sofrimento da humanidade, e esse sofrimento ele é muito bem plantado, porque é justamente, por exemplo, se você for
para crenças religiosas, por exemplo, também as pessoas acreditam que estar sofrendo vai lhe trazer, né, bem-aventurados os que sofrem assim, mas é como se fosse, entende? Como se eu sofrer, eu tenho a misericórdia de Deus. Se eu estou ali no drama, me envolvendo, criando dramas diários na minha vida, Deus vai ter misericórdia de mim, vai ter pena de mim, vai ter amor, porque eu sofro demais, então eu só que mereço ter alegria, ter coisas boas na minha vida. Infelizmente, é muito incutido isso dentro da nossa sociedade, a questão do sofrimento. E se você se liberta a nível Por isso que a gente chama, gente, o despertar de despertar. Porque você compreende que não tem necessidade de sofrer. Quem tem esse apego ao sofrimento é o ego. E o ego tem apego a todas as outras coisas. Por isso, a questão do sofrimento. Você sofre porque o seu filho não se comporta da maneira que você gostaria. Você está apegado a um sistema de crença de como ele deveria se comportar e como ele deveria ser. Você sofre porque aquilo que você desejou não deu o resultado que você queria. Você está apegado àquele conjunto de expectativa de como as coisas deveriam ser. Entende que todo esse sofrimento poderia ser evitado se realmente tivéssemos consciência de como a realidade funciona, de como o universo funciona, de como a gente... Por exemplo, agora no nosso... Aqui dentro da nossa plataforma, a gente acabou de estudar as 7 leis espirituais de sucesso. E uma das leis, a 4ª lei, que é a lei do mínimo esforço, que significa você realizar mais com menos esforço. É justamente para que você consiga esse estado de ser, de você criar o que você deseja, o que você quer, sem estar colocando muita força, muito esforço, muito sofrimento naquilo, é você aceitar. Então imagina que uma parte do nosso sofrimento não é porque também não aceitamos a realidade como ela é, não aceitamos as pessoas como elas são, não aceitamos o caminho que o filho decidiu seguir, o caminho que o marido decidiu seguir. Deixa eu dar um exemplo pessoal meu, por exemplo. Eu trabalho com mentalidade, então às vezes é muito difícil para mim conviver com pessoas que são muito próximas. Eu compreendo que você aí do outro lado da telinha tem o seu caminho, tem o seu tempo, está no seu processo de despertar, cada pessoa vai ter o seu. Mas quando isso envolve, por exemplo, a minha família, os meus próximos, muitas vezes me pego dizendo pro meu marido, mas você devia fazer assim, mas você devia cuidar da saúde assim, mas você devia pensar assim, mas você devia estar lendo livro. Eu aceito que ele está no processo de evolução dele, ou eu quero impor que ele tem que buscar, ele tem que ler. Entende que por mais que eu queira o melhor para ele, ou o melhor para os meus filhos, ou meus familiares, aceitar que cada um tem o seu tempo faz parte do processo de libertação desse ego. Porque quem quer ter o controle? Quem quer ter o controle de tudo é o ego. Sua centelha divina, imagine que você tem 2 forças, o ego e a centelha. Ou você está sobre um domínio, ou você está sobre outro. E imagine que a sua centelha divina não tem necessidades. Ela não tem necessidades que o outro se comporte de determinada maneira, porque não tem. Quem faz essa cobrança através dos rótulos, das expectativas e dos condicionamentos que a gente tem é o nosso ego, né? É o meu ego que quer que ele se comporte da maneira que eu acho que era o melhor para ele, que eu acho que era o melhor para nossa família. Entende? Dentro do quê? Das minhas expectativas, dentro dos meus conceitos de que é viver uma vida boa. E eu tô trazendo esse exemplo assim pessoal para você compreender que acontece comigo também. É uma construção diária que a gente tem que fazer, de nos tornarmos seres humanos que aceitamos os outros sem rótulos. As pessoas não têm que se comportar da maneira que eu acredito que é a maneira correta. Esse caminho de despertar, de busca espiritual, de expansão de consciência foi uma escolha minha. Os meus filhos, por mais que eu vá dando direcionamento, vá dando conselhos, vá dando exemplos, eles vão ter
o caminho deles, que nem sempre vai ser o meu, nem sempre vai dar dentro das escolhas que eu acredito que é correto. Então imagina que a nossa batalha, ela é diária contra este ego, de ajudar ele a trabalhar em conjunto com a centelha e não estar competindo, entende? Para que o ego se fortaleça ao ponto de compreender que ele não tem que estar brigando, ele não tem que estar lutando para sobreviver. Então, a questão do sofrimento vem da falta de conhecimento, vem da inconsciência das nossas palavras, vem da inconsciência dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Você vê assim que boa parte das pessoas, elas não está consciente de que a rotina delas diária é de reclamação, a rotina delas diária é de crítica, a rotina delas diária é de querer controlar as pessoas, dizer como as pessoas devem se comportar. Já viu aquela pessoa que diz assim: eu no teu lugar, se fosse eu, porque eu, né? O eu muito forte ali de como ela gostaria que fossem as coisas. Então eu digo para você, é um trabalho que a gente tem que fazer, porque isso livra a gente do sofrimento. Eu estar consciente, por exemplo, que naquele momento em que a minha mente está vagando, eu estou criando situações que não vão acontecer. Você vê como é que é a mente da gente? Com certeza já aconteceu com você. Você tá ali, a mente começa ali puxar um pensamento negativo, e puxa outro, e puxa outro. E de repente você criou uma realidade que nem existiu ainda. Mas que por medo, por preocupação, por ansiedade, você foi criando todo um contexto e se apegou àquele contexto e começou a sofrer, entende? Ah, porque se acontecer alguma coisa com, sei lá, se meu filho não passar no vestibular, e se ele não arranjar uma esposa, e se entende que você sabe, porque a sua mente faz isso, entende? A sua mente cria historinhas e você vai se apegando àquele contexto e vai sofrendo. Por isso que eu digo, gente, qual é a solução? A solução para que a gente leve a vida de maneira mais leve, mais harmoniosa, é o conhecimento. Conforme eu vou entendendo que, por exemplo, é o meu ego que está ali se ofendendo demais com a atitude de uma pessoa, é o meu ego que quer controlar as situações 100%, é o meu ego que cria expectativa e as coisas têm que acontecer conforme as expectativas que eu crio. Se eu entendo que essa parte de mim que é inconsciente e eu trago luz, eu trago lucidez a esses pensamentos, a esses comportamentos, então meu sofrimento se evapora, se dissolve, porque o sofrimento vem da inconsciência. Se eu coloco consciência nesse sofrimento, ele vai se dissolver. Então a solução está aí. Vocês continuarem buscando, vocês continuarem estudando, vocês continuarem se observando, porque a autoobservação é pura. E tudo que está ao nosso redor, ela necessita da nossa autoobservação. Porque se eu digo, se você é responsável pela criação da sua realidade, então, se você se observa, você começa a compreender o que é que aquela realidade chegou até você. Você também começa a entender como é que você dissolve essa realidade. Como é que você não cria mais essa realidade? Você não faz isso se você não estiver buscando. Existem muitas nuances, muitas peculiaridades, muitos detalhes. A resposta, ela sempre vai estar em você. A resposta sempre vai estar dentro de você. Então, esse é o segredo, é de sempre estar buscando esse autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, é a solução para qualquer problema e para qualquer sofrimento que você esteja passando, tá certo? E no mais eu digo, sofrimento é temporário, então saiba que se nesse momento você não está bem, está sofrendo, está triste, está angustiado ou preocupado por alguma situação, isso vai passar, meu amor, isso vai passar, porque tudo passa, tá? Nesse passar, você busque alternativas para que a realidade futura ela não se repita, entende? Essa realidade que você está vivendo agora foi fruto de comportamentos e pensamentos e atitudes
passadas, talvez de inconsciência, mas foi criado no passado. E você agora tem o poder de criar uma realidade futura. Como que você faz isso? Você faz isso mudando as suas atitudes no presente. O seu presente cria o seu futuro. O que você está fazendo no seu presente que você quer que seja diferente no seu futuro, tá bom? Então, você aí que ficou até agora, meu amor, deixe um comentário. Você faz, sabe o que também? Se você não tiver inscrito no nosso canal ou no nosso Instagram, porque esse vídeo vai para as duas plataformas, você faça o favor a si mesmo de estar perto da gente, porque quando eu digo buscar o conhecimento, eu te dou as ferramentas para isso, entende? Se eu tenho uma facilidade de compreender, se eu tenho se está dentro do meu propósito, buscar conhecimento para trazer até você, então eu já estou facilitando, já estou lhe dando um conteúdo mastigado. Você vê que é um vídeo aí que vai durar tantos minutos, mas que eu estudei muito para trazer esses tantos minutos para você. Então você já tem uma facilidade a mais, por exemplo, do que eu tive, porque eu tive que estudar muitos conteúdos para chegar nessa mentalidade, certo? E é isso que a gente estuda aqui, é isso que a gente estuda dentro dos meus cursos fechados. São esses conhecimentos de você ir se libertando, abrindo os cadeados que te prendem da vida que você deseja e da vida que você merece, tá? Agora a gente acabou de destravar um setor da sua vida, que um ponto da sua vida que precisava de luz, de elucidação, de clareza, certo? E a gente vai fazendo isso a cada vídeo, a cada curso, a cada palestra, entende? A cada livro. Então, todo passo que você der em prol da sua evolução, ele é válido e ele é muito significativo. Então, você vai ficar aqui, você vai me dar um like, você vai se inscrever no canal, porque muita gente que assiste não está inscrita, é incrível. Mais incrível ainda, as pessoas... A porcentagem de visualização é mais dos não inscritos do que os inscritos. Me explica, Freud, um negócio desse. Porque isso eu ainda não entendi. Como é que os inscritos não assistem e os não inscritos assistem mais do que os inscritos, né? Pois tá bom. Um cheiro no olho, meus queridos, meus filhos. Essa coisa de mãe que tem muito menino. Um cheiro no olho, meus queridos. E até o próximo vídeo, tá?